Bom, continuando a discussão do vídeo anterior, nesse vídeo a gente vai provar o seguinte teorema. Se tiver um grupo, um par de elementos desse grupo, que comuta, ou seja, A vezes B igual a B vezes A, e que o A é elementos de ordem finita e que essas ordens são primas entre si. Então, nessas condições, você consegue garantir que a ordem do produto vai ser igual ao produto das ordens. Antes de iniciar a demonstração, vamos fazer uma observação aqui, bem importante, que é o seguinte. Suponha que você tenha um expoente inteiro positivo, nesse caso aqui, com essas hipóteses, que o AB é igual a BA, ou seja, o A como B, você consegue garantir que essa potência de base AB, você consegue distribuir esse expoente aqui sem alterar a ordem do produto. A gente sabe que isso em geral é falso, mas no caso em que o produto comuta, vai valer. E como que a gente pode ver isso? De forma bem simples, Ou seja, se você pegar AB e elevar a R, como o R é positivo, isso daqui vai significar que você está pegando o AB e multiplicando por ele mesmo um número R de vezes. Ora, o fato do A comutar com o B vai permitir que a gente pegue todos os A's que estão nessa expressão e vá comutando com os B's, jogando tudo para o lado esquerdo, de forma que você consegue escrever todos os A's, do lado esquerdo e todos os B's do lado direito. Bom, como você tinha R fatores iguais a AB aqui, então você necessariamente vai ter R fatores iguais a A e R fatores iguais a B, e portanto isso vai ser igual a A elevado a R vezes B elevado a R. Ok? Então, a explicação dessa igualdade aqui, no caso que o A comuta com B, é essa. Passemos então à demonstração do teorema. Então, o que a gente sabe? Quais são as nossas hipóteses? As hipóteses são que o AB é igual ao BA, que a ordem do A é M e que a ordem do B é N, onde o M e o N não tem divisor comum maior que 1, ou seja, são primos entre si. Bom, então, primeiro eu vou mostrar que... Primeiro eu vou mostrar que a ordem do AB é finita, tá? Então, a primeira coisa que eu vou mostrar é isso. Então, para mostrar isso, eu vou mostrar o quê? Eu vou pegar AB e vou elevar a M vezes N, e a gente vai ver que isso daqui vai dar o neutro, tá? E aí isso vai garantir que o AB tem ordem finita. Ora, pelo que a gente acabou de fazer, na observação anterior, como A comuta com B, quando você eleva ele a um número positivo, que é o caso aqui, que o M e o N são positivos, isso daqui vai dar A elevado a Mn vezes B elevado a M, ou seja, esse expoente aqui se distribui sem alterar a ordem dos fatores.
Aí a gente pode chegar aqui e fazer o seguinte, escrever o a elevado a m como a elevado a m elevado a n, né? E aqui em cima é m vezes n, é a mesma coisa que n vezes m, porque são inteiros, né? Multiplicados. Então isso daqui vai ser b elevado a m elevado a m. Como a ordem do a é m, então a elevado a m vai dar o neutro. E como a ordem do b é n, b elevado a n também vai dar o neutro. Portanto, quando você pega AB e eleva a mn, isso aqui vai dar o neutro. Ou seja, você encontrou um número positivo que quando você bota como expoente do AB, né, vai dar o neutro. Então isso garante que o AB tem ordem finita. Portanto, o AB tem ordem finita. Tá? Ou seja, não vai acontecer aquilo que aconteceu no exemplo lá do grupo de matrizes, né? Que você tinha um elemento de ordem 4, outro de ordem 3, mas que o produto dava ordem infinita, né? Lá isso acontecia exatamente porque o produto não comutava, né, entre os dois elementos, e aí você não poderia fazer isso que a gente fez aqui, tá? Bom, então vamos denotar por R a ordem do AB, tá? Bom, a gente sabe que o R ele é um número positivo, né? Por definição de ordem. E repara, como a gente já encontrou esse número positivo aqui, que faz a potência de base AB dar o neutro, né? Então esse número R ele vai ser no máximo o m vezes n, né? Porque a ordem de um elemento é o quê? É o primeiro número positivo que faz a potência, né, do elemento ser o neutro, tá? Então o que a gente tem que fazer agora é o quê? Mostrar que o R vai ser exatamente igual ao m vezes n, tá? Bom, e aí como é que a gente vai fazer isso? Bom, então a gente tem o seguinte, né? Como o R é a ordem do AB, então a gente, em particular, tem que se pegar o AB e elevar a R, isso daqui vai dar o neutro, certo? E como o A comuta com B, a gente sabe que a gente pode, nesse caso, distribuir esse expoente, né? Então isso daqui vai ficar A elevado a R vezes B elevado a R. Se eu chegar aqui agora e multiplicar por b elevado a menos r à direita, aqui na igualdade, isso vai virar o quê? A elevado a r do lado esquerdo, né? Porque aí o b elevado a r vai cortar aqui. E do lado direito vai ficar e vezes b elevado a menos r e vai dar b elevado a menos r. Então, o que a gente pode concluir aqui? A gente pode concluir o seguinte, que esse elemento, ao mesmo tempo que ele é uma potência de base A, ele também é uma potência de base B, né? Portanto, esse elemento ele está, ao mesmo tempo, tanto no subgrupo gerado pelo A, né, que é o conjunto das potências de A, como também, né, E está no subgrupo das potências de base B. Bom, agora vamos olhar o que é esse subgrupo aqui, né? Gerado pelo A. Ora, a ordem do A é M. Então, a gente já viu que quando a ordem do A é um número positivo, os elementos desse
subgrupo aqui, eles vão ser o quê? Todas as potências, né, de A até chegar ao antecessor da ordem, né? E aí, no caso, esse cara aqui tem M elementos. Da mesma forma, o B, né, o subgrupo gerado pelo B, né, ele vai ser o quê? O conjunto das potências do B, né, com expoente, começando do E, né, e depois com expoente positivo, até você chegar ao quê? Ao antecessor da ordem, né? A ordem, no caso ali, é N, então vai até N menos 1. E aí a gente tem N elementos. Então, a gente tem esses dois subgrupos aqui, tá? Ao mesmo tempo, nós lembramos o seguinte, que quando você intersecta dois subgrupos, o resultado também é um subgrupo, né? E é um subgrupo que vai estar, né, tanto dentro do primeiro como dentro do segundo, né, já que é uma interseção. Tá? Então, esse subgrupo aqui, interseção, ele é subgrupo tanto do primeiro quanto do segundo. E aí, o que diz o Teorema de Lagrange? O Teorema de Lagrange diz que a ordem de um subgrupo tem que dividir a ordem do grupo, né, onde ele está, né? Então, a ordem desse subgrupo aqui tem que dividir tanto o M como o N. A questão aqui é o seguinte, que o MDC do M com N é 1. Então, se a ordem desse subgrupo aqui tem que ser um divisor comum do M e do N, não tem jeito. A ordem desse subgrupo aqui vai ter que ser 1. Ok? Então, pelo Teorema de Lagrange, a ordem do subgrupo interseção divide M e também divide N. Mas como o MDC de M e N é 1, o que a gente conclui? A gente conclui que a ordem desse subgrupo interseção necessariamente tem que ser igual a 1. Ora, se neste subgrupo só tem um elemento, esse elemento tem que ser quem? O neutro. Ou seja, nessa interseção só tem o elemento neutro. Acontece o seguinte, que nós vimos que essas duas potências aqui, elas estão nessa interseção. Mas como essa interseção só tem o neutro, então o que a gente conclui? Que essas duas potências aqui tem que ser igual ao neutro. Então a gente conclui que A elevado a R é o neutro e B elevado a menos R é igual ao neutro. Bom, disso daqui, né, tomando o inverso dos lados, a gente conclui que o B elevado a R. Então, a gente tem essas duas conclusões aqui que eu estou destacando. Bem, mas a gente sabe o seguinte, a gente sabe que a ordem do A é M, né? E com isso a gente sabe exatamente quais são os expoentes do A que fazem a potência de base A ser o neutro, né? Nós já vimos isso, que numa situação dessa daqui, as únicas potências, né, que vão fazer, né, potência de base A ser o neutro, são aquelas o quê?
são aquelas em que o expoente é um múltiplo da ordem. Certo? Então, as possibilidades para isso daqui, né, são M, 2M, 3M, 4M, né? Ou seja, esse R aqui, ele vai ter que ser múltiplo do M, ou seja, o M ele vai ter que dividir esse R. Da mesma forma, né, a gente tem aqui que o R é um número que faz a potência de base B dar E. E como a ordem do B é N, né, qualquer expoente que tem essa propriedade aqui vai ter que ser divisível pelo N. Ou seja, o N divide o R. Ora, mas se o M divide o R e o N divide o R e o MDC do M do N é igual a 1, então essas três coisas aqui, né, a gente conclui o quê? A gente conclui que o produto do M pelo N tem que dividir o R. Né? Isso daí é uma propriedade bem conhecida dos números naturais. Você tem dois divisores de um mesmo número que são primos entre si, né? Então, na verdade, o produto desses divisores também divide o número. E aí, aqui o M vezes N é positivo, o R também é positivo. Então, uma relação de divisão assim implica, né, numa relação de desigualdade, né? Então, um número positivo que divide o outro necessariamente tem que ser menor ou igual que esse outro número. Então, a gente concluiu que o M vezes N é menor ou igual que o R. Só que na página anterior, a gente já tinha concluído que o R era menor ou igual que o M vezes N. Portanto, se o R é menor ou igual que o M vezes N e o M vezes N é menor ou igual que o R, a gente conclui que eles são iguais. E aí isso conclui a demonstração do teorema. Portanto, sempre que os elementos comutarem e a ordem deles as ordens deles forem primas entre si, a gente consegue garantir que a ordem do produto vai ser exatamente o produto dessas ordens, tá?